o Fiuk de... essa é a parte do corte, né? Então deixa eu ficar bem bonita aqui. Porque eu saí tanto eu saí em todos os jornais, Cris, por causa dessa história. Eu imagino. Eu vi. E eu dando a exclusividade pra vocês, hein? Olha, veio o cara do UOL falar comigo e eu não respondi ele. Isto é. Isto é. Ou não, seja, o cara do UOL mandou mensagem. Queria essa a história... entrevista. Fala, vai seu slogan. Essa história você só vê... Vendo. Não, e sabe o problema? Primeiro que eu sou doida, então eu falo naturalmente, eu tô cagando se alguém vai me processar por isso. E segundo, que a primeira vez que eu contei essa história lá no tweet, que depois eu apaguei, porque eu deleto meus tweets, né? eu tô sabendo que você faz isso. Depois e eu sempre faço isso, eu acho bom. Deixa a vitrine, porque você já reparou que se escreve seu nome no Google, aparece seus últimos tweets? Aparece. Então é interessante quando o contratante tá vendo, ver que você não é uma... Eu sei, tem feministo que já pediu pra produtora ler meus últimos tweets pra não me contratar. Então, tá vendo? Então, aí a gente acaba vivendo, dançando conforme a música, né? Mas o primeiro tweet, um monte de gente que trabalhou com ele, concordou comigo. Falou, eu já trabalhei com ele e é exatamente assim. É só vocês procurarem, mano. Ninguém achou essa parte, mas tem. Tem uma menina roteirista que falou exatamente isso. Que era exatamente a mesma coisa. Que era porque era ele com o Patrick Maia. Patrick Maia, comediante incrível. Patrick Maia... Patrick era o roteiro, ou não? Não, Patrick ia apresentar o programa junto com ele. Que depois foi a Kéfera com o Patrick Maia, exatamente. certo? Patrick apresentava o programa. Patrick estava muito bem estabilizado acho que na Rede TV, na época. Ele estava, acho que no Morning Show, não sei. Eu acho que o Patrick teve que pagar até multa, sabe? Eu não lembro exatamente onde o Patrick estava, só sei que o Patrick saiu de lá para apresentar um programa que era até então era ele. Era o Morning Show. Na verdade, a gente... Era o Morning Show. Era. A gente tinha o Patrick no Collectivation antes do Fiuk. Então, a gente discutiu com o Patrick e ele era o apresentador do programa. E aí, de repente, disseram pra ele que ele ia ter um parceiro de programa. E esse parceiro de programa foi o Fiuk. E esse parceiro de programa era um mala. Assim, o que ele fez? Ele não aceitava piada com ele. Então, a gente tentou fazer a porra de um monólogo pra ele, onde zoava minimamente que ele era filho do Fábio Júnior. E ele veio, catou o roteiro pra mim. Ele fez assim, olha, eu não vou fazer essas piadas. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. E começou a riscar na minha frente. E tipo, foda-se, sabe? Tipo, meio humilhando mesmo assim o trabalho da gente. Eu achei aquilo muito escroto da parte dele. Como roteirista. Porque você é roteirista, mas você não gostou do trabalho. É fácil, sabe? Falando, vamos mudar isso aqui? Vamos mudar, colocar certinho. Não, mas ele foi riscando e decidindo o que ele ia falar no lugar. Sabe? Eu achei aquele escroto. Depois, eu soube que ele ficou ligando pro roteiro, pra chefe de roteiro, pra mandar a roteirista. Ele queria abrir o bloco e fechar o bloco. Porque o Patrick não podia nem abrir o bloco, nem fechar o bloco pra não aparecer mais que ele. Tava aparecendo mais, tava mal dividido. Sendo que o Patrick era... Primeiro que o Patrick era o primeiro apresentador do programa. Ele era o co-apresentador. E aí de repente ele quer ser mais. Ele queria que o Patrick fosse o sidekick dele. Queria que fosse na época, né, no exemplo do Mansfield, o Diguinho Coruja. O que o Diguinho Coruja é pro Danilo, o Fiuk tava querendo que o Patrick fosse pra ele. E fez o roteiro fazer ele abrir o bloco e fechar o bloco, que senão, sabe, deu essa estrelada. Eu falei, mano, é um absurdo essa estrelada. Não faz sentido. Que ridículo um cara fazer isso. Eu fiquei puta e eu comecei a ficar puta no trabalho, né? Porque isso foi imediatamente que aconteceu. E aí, eu falei, não, vamos ver o piloto. Eu assisti o piloto, e aí, então, já não fiz piada. O único roteiro meu que foi aproveitado nesse programa foi um que eu fiz desconstruindo clássicos infantis, que foi uma ideia que deram lá, e aí eu criei um sobre a Chapeuzinho Vermelho, sabe? Imagina você ler a Chapeuzinho Vermelho e achar um absurdo as histórias, tipo, mano, a mãe deixou ela embora sozinha na floresta, que bosta, sabe? Tipo, ela saiu da barriga do lobo, que nojo, abraçou a neta. E aí eu escrevi um roteiro desse, e ele foi maravilhosamente interpretado pelo Rafinha Bastos, que foi convidado lá, e eu fico rindo, né? Mas... eu achei... Foi a única parte minha que foi legal. E o Rafinha, que é um comediante foda, ele foi no Comedians e falou assim, mano, eu soube que foi a Mel que escreveu o roteiro que eu fiz lá no College Fest. Eu amei. Que honra. Veio a chefe de roteiro me contar isso.
mandou mensagem, a Dani Garudi falou, o Rafinha amou o seu roteiro. Falei, puta, que foda, né? E o Fiuk lá, achando ruim, né? Aí eu assisti o piloto. O Patrick Maia arrasava, um comediante nato, foda. O Fiuk, um lixo. Ali, péssimo, né? Nunca foi bom em nada, desculpa. E aí, eu falei, então aqui tá claro que o Patrick brilha, vai mudar completamente esse roteiro, vai... o Fiuk vai ter que aceitar que o Patrick é muito melhor que ele e pronto. Só que aí, o diretor fala assim pra mim, você vê como o Fiuk é bom e o Patrick ainda não é tão bom quanto o Fiuk que brilha. Eu falo, a gente tem opiniões tão diferentes sobre esse programa. Isso aqui não vai dar certo. E eu, bipolar que sou,